Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, programa solo, fiquei com inveja da Débora que ganhou um programa solo semana passada, então hoje eu vou fazer aqui o ICL Mercado Investimentos aí com vocês. Mas a gente tem muita coisa para tratar hoje porque a gente sabe, né? Segunda-feira é o dia que a gente vai lá e gasta alguns minutinhos aqui para saber como o nosso amigo mercado passou o fim de semana. Se ele passou um fim de semana agradável, se ele curtiu o show da Taylor Swift, talvez. Vamos ver então o que o mercado está fazendo agora. Mas a gente tem dados importantes aqui também do Brasil, saíram dados aí das negociações salariais. Vamos falar também um pouco da questão da desoneração fiscal e, novamente, vamos tratar um pouco de conflito de interesses em relação a tudo isso. Vamos falar um pouco também da construção civil, né? Mas, como sempre, né? A gente vai começar aqui a nossa jornada do dia falando um pouco do que aconteceu nos mercados mundiais, gente. Então, vamos começar aqui já colocando a notícia dentro do nosso site. O nosso site aqui com aquele resumão bonito aqui para vocês já saberem tudo que vocês precisam saber aí, tudo que o que vocês devem esperar em relação ao dia, né? Mas a gente tem aqui dois pontos importantes para tratar aqui dos mercados mundiais aqui nesse primeiro momento. A primeira coisa que a gente tem que falar é a questão da Ásia. A Ásia, ela fechou em uma leve queda puxada por dois movimentos, porque geralmente a Ásia ela é influenciada tanto pelos dados da China, principalmente nos mercados como o Xangai Composto, como pelos mercados norte-americanos. Aí já tem o COPS, já tem o Nikkei 225, já tem o Hang Seng, e nos dois lugares a gente tem alguma certa apreensão nesse momento. O que está acontecendo é que saíram dados de lucratividade do setor industrial asiático, do setor industrial chinês, e esses dados do setor industrial chinês saíram menores do que desejava. Você teve um aumento de quase 12% do lucro da indústria chinesa no mês de setembro, só que se a gente for pegar agora no mês de outubro, você teve um aumento de 2,9%, bem abaixo daquele ritmo acelerado da indústria chinesa que estava sendo projetado. Isso derrubou, por exemplo, as bolsas lá que são mais ligadas à indústria chinesa. A gente tem, por exemplo, aqui na nossa tela, aqui no meu computador, os dados do Xangai Composto. A gente vê que tem uma queda de 0,3 pontos percentuais aqui, 0,3%, né? Em relação ao Xangai Composto aqui nesse momento. Essa queda ela está ocorrendo justamente por causa dessa decepção que o mercado está tendo. Tanto que já tem a Goldman Sachs, por exemplo, já anunciou que deve ter ainda alguma série de restrições na Ásia, principalmente em relação ao mercado de minérios, tanto que o minério de ferro está aumentando de preço essa manhã, por causa dessa situação de percepção de que vai ter algumas restrições ao mercado asiático em relação a tudo isso, né? Então esse é o primeiro ponto importante para a gente lembrar agora nesse momento. Aí temos o segundo ponto que também está afetando tanto os mercados asiáticos quanto os mercados globais aí no mundo inteiro, que é a situação dos Estados Unidos. Hoje vai sair, por exemplo, o PCE, um índice muito importante de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos. Vai sair também os resultados preliminares da Black Friday, vai sair também vai ter falas também do Jeremy Powell e de outros diretores do Banco Central. Então o que a gente tem é que existe uma perspectiva muito importante e uma apreensão muito grande dos mercados em relação a tudo isso. Porque se não confirmar um ritmo baixo de atividade econômica agora, nesse momento, o que a gente vai ter é justamente uma possível volta de percepção em relação a aumento de taxa de juros. A gente não tem essa percepção de aumento de taxa de juros nesse momento, porque os últimos dados estavam mostrando uma economia mais desaquecida. Só que agora a gente vai ver, de fato, se as taxas de juros estão contendo a economia norte-americana. Todo mundo sabe a importância que a Black Friday tem, né? Então,
o que a gente vai ver agora é se com essa taxa de juros você teve um arrefecimento, as pessoas não compraram tanto quanto elas desejavam. Será que a Black Friday lá vai ser mais fraca do que estava se imaginando? Será que o nível de preços caiu agora nesse momento? Então você tem toda essa série de apreensões desses mercados. Além disso, a fala do Jeremy Powell também deve fazer algumas guias, né? Devem guiar mais ou menos aí o que deve acontecer nesses mercados. Então, gente, é isso aí que vai. Essa aí é o cenário global aí, que obviamente não consigo falar com a maestria que a Débora fala, mas a gente dá o nosso jeito agora nesse momento. E já que eu estou sozinho, então, momentos para improvisação. Agora eu vou ter que fazer algumas leves pausas para tomar água, mas faz parte de uma situação dessa, tá, gente? A gente, pelo menos, tudo aí para ficar ao vivo. Mas vamos então agora, gente, falar aqui do nosso Brasilzão. É isso mesmo, porque segunda-feira a gente sabe, né? O que acontece numa segunda-feira, gente? É o dia da gente saber o que está acontecendo dentro do nosso mercado. O mercado viu a Taylor Swift, o mercado foi para a praia, o mercado se chateou porque estava um tempo nublado aqui em São Paulo. Bem, o mercado aqui está refazendo agora as suas expectativas em relação ao que vai acontecer na economia brasileira. Você teve nas últimas semanas algumas divulgações muito importantes. Por exemplo, a gente teve a divulgação do IPCA há umas 3 semanas atrás. Existe a expectativa nessa semana, inclusive, do IPCA 15, que também vai balizar um pouco o sentimento que o mercado vai ter em relação ao final de um ano, porque essa é a última divulgação, penúltima divulgação prévia de IPCA, então a gente já sabe que o que vier a partir desse momento no IPCA 15 pode balizar muita coisa. E a gente também tem os dados do IBC-BR, e lembrando que essa semana também tem divulgação do PIB trimestral, então muita coisa pode mudar aí nas perspectivas de mercado. Só que o que de fato a gente consegue observar aqui é que o mercado continua reajustando, olhando para o passado, inclusive, o que está acontecendo aí na economia. Primeiro, a gente tem aqui que o IPCA caiu para 4,53% aí nesse momento. Você tinha, então, que estava sendo previsto aí, na última semana, um IPCA de 4,55%. Essa era a perspectiva. Então, o IPCA da última semana fez um reajuste importante aqui. Então, você teve essa pequena queda de IPCA sendo dada e essa pequena queda acontecendo aí dentro do IPCA, porque o mercado cada vez mais acredita em menos pressões inflacionárias. Então, isso que está acontecendo exatamente nesse momento, né? Tanto que para o próximo ano não teve muitas mudanças. E a outra mudança importante é que você tem uma leve queda também no PIB esperado ao final desse ano. A gente está esperando agora um PIB de 2,84% ante um PIB de 2,85%. Então, o que está acontecendo? O mercado está reajustando a partir dos dados do IPCA e também dos dados do IBC-BR, as suas perspectivas daquele momento. Então, a gente tem que cada vez mais o mercado espera uma inflação mais baixa e está fazendo um breve reajuste, até porque o próprio Ministério da Fazenda na última semana reajustou para baixo também suas perspectivas. Então, o mercado foi lá e reajustou um pouco para baixo. Mas mesmo assim a gente vê ainda que é esperando um bom crescimento econômico. Então o mercado ficou um pouco chateado essa semana, deu uma redução no que esperar do PIB, mas, vamos dizer assim, era algo esperado, inclusive nessa redução ainda está tendo uma série de reajustes agora, a próxima semana, que será um pouco mais importante para o mercado. A gente fala mercado aqui, né, como se fosse um grande amigo nosso, mas vamos lá, né? Então o mercado vai ser importante a gente ver as reações do mercado, porque IPCA 15 amanhã e divulgação do PIB trimestral sexta-feira. Então, aqui no Brasil a gente está tendo então uma semana que vai ser um pouco mais tensa,
justamente por causa que está todo mundo esperando aí esses dados. E a gente sempre tem também aqui no nosso ICL Mercado de Investimentos a divulgação do que seria o termômetro da Bolsa, o que os agentes econômicos estão esperando. Você vê uma semana um pouco mais complicada, uma semana um pouco mais tensa, então aumentou consideravelmente a quantidade de pessoas que acreditam num cenário negativo. O mercado está trabalhando, inclusive, com uma perspectiva de PIB negativo, ou seja, de uma queda do PIB no terceiro trimestre, uma queda que não será muito grande, será talvez 0,1%, 0,2%, até pelos dados que o IBCBR vem mostrando, né? Então, existe uma perspectiva de queda. Então, você vê que quase um terço aqui do que o mercado, quase um terço aqui do mercado aqui está acreditando que você vai ter uma queda. Aqui está 60%, aqui está 60%, aqui na verdade seria 33,33%. Então, está bem divididinho aqui o que a gente está mostrando. Então, um terço do mercado acredita que o mercado possa subir, mesmo numa semana bem complicada. Então, existe certo otimismo em relação ao IPCA 15 abaixo, talvez, das expectativas, e um PIB que não decepcione tanto assim, ou seja, talvez um PIB zerado, um leve aumento de 0,1%, e aí talvez você tenha, então, um certo crescimento econômico. As falas do Powell também podem ajudar bastante, né, hoje. Se você tiver, então, um Powell mais decisivo falando que deve continuar o mesmo ritmo de política monetária e que está um pouco mais afastado, inclusive, possivelmente até vislumbrando já uma queda a partir de meados do próximo ano, o mercado pode aquecer bastante. Muita gente que ele vai ficar bem estável, um terço das pessoas, e um terço das pessoas estão pessimistas. Então é isso que está acontecendo agora, essa é a perspectiva que o nosso amigo mercado está tendo em relação aos acontecimentos aí que se espera de semana. Se a gente for pegar na última semana, você teve aí um aumento de 0,6% aí do mercado. Ele ficou, então, bem estabilizado, 0,6%, não é uma alta tão expressiva, né? Então, os 25% que acreditaram nisso chegaram mais perto, né? Você tinha gente que acreditava numa queda, né? Até uma quantidade expressiva de 12,5%, e mais da metade acreditava numa alta. Essa alta veio, mas bem próxima da estabilidade. Então, é isso que aconteceu na última semana e é isso que o mercado está esperando para esse próximo momento agora. Então, agora a gente vai falar de uma matéria aí que a gente produziu no nosso site, muito importante, muito interessante em relação à desoneração da folha de pagamentos. O que está por trás, o que está acontecendo em relação a tudo isso e essa polêmica. Vamos voltar um pouco no tempo agora e vamos falar o que aconteceu desde 2013, 2012, quando começou essa história da desoneração da folha de pagamento, e inclusive aí os autores e os economistas envolvidos aí quando precisavam se falar, né? Você teve, então, numa das medidas lá de 2012, lá, que a Dilma começou a agradar bastante a Fiesp, né, fazendo redução do custo de produção como queda do preço da energia até de maneira artificial, né, uma das grandes problemas que a Dilma teve aí foi justamente segurar a inflação via congelamento de preços administrados, como por exemplo da energia elétrica, que era um pedido inclusive da Fiesp, você baixar os custos de produção, baixar a taxa de juros também era um pedido da Fiesp, você ter um câmbio mais competitivo, então começou a ter um aumento da taxa de câmbio naquele momento, então funcionava em patamares próximos a 1,70, 1,80, começou a girar em torno de 2,50, por exemplo, e você teve um dos pedidos justamente que ocorresse uma desoneração da folha de pagamento no que era considerado os setores que mais empregavam. Então a gente já tem o quê? Mais de 10 anos, né, em relação a desde que essa medida começou a ser tomada na economia brasileira. E muitos setores acabaram sendo beneficiados em relação a isso, inclusive o setor jornalístico. Então, num primeiro momento, quando a Dilma tomou essa medida, aí chamaram, obviamente, os economistas mais liberais, que eram contra essas desonerações fiscais,
Eu lembro que na época, inclusive, eu achei que as desonerações fiscais poderia ser interessante justamente por se dar dentro do âmbito de você conseguir gerar mais empregos, né? Então até achei a ideia interessante, mas faltou também a contrapartida. Então, o que a mídia fazia na época? A mídia não chamava os economistas mais heterodoxos, mais progressistas, chamava os economistas mais liberais, os nomes de sempre que vocês conhecem, né? Então, e a partir disso ia lá e fazia as críticas à medida. E eles acabaram se mostrando até mais certeiros do que os heterodoxos, porque os heterodoxos acreditavam que dentro dessa medida existiria alguma coisa que eles deveriam dar de contrapartida. O que a gente viu nesse resultado agora, depois de passar 10 anos, então é mais fácil a gente conseguir observar isso, foi que a medida só gerou aumento de taxa de lucro para os setores beneficiados, eles não aumentaram o nível de emprego. O estudo, por exemplo, do IPEA mostra isso. Até estudo com o nosso querido Salsicha lá, que trabalhou dentro do governo Bolsonaro, mostrou isso, inclusive, né, que você não teve. E estudos mais modernos também mostraram aí que não tivemos impacto dessa medida dentro da economia brasileira. Então, não se gerou mais empregos, aumentou a margem de lucro desses setores e foi isso que acabou acontecendo aí nesse momento. Só que agora parece que você tem uma revoada, assim, porque todo mundo começou a defender essa medida, né? Normalmente, assim, quem defendia desonerações fiscais, benefícios fiscais, um fiscal, inclusive, mais, vamos dizer assim, irresponsável, né? Que você da desoneração fiscal é visto como uma medida irresponsável pelos agentes de mercado, pelos economistas liberais. Então, todo mundo, assim, parece que do dia para a noite virou isso, porque todo mundo começou a defender que essa medida deveria ser mantida aí durante o governo Lula. Quando já se mostrou, então, e quando inclusive os economistas heterodoxos falaram, não, realmente vocês liberais estavam certos na hora de fazer as críticas, então aceitamos as críticas, estávamos errados, e agora o tempo mostrou aí que realmente não deu certo. Talvez os motivos não fossem os mesmos, as explicações não são as mesmas, mas o final, todo mundo está concordando aqui entre os meus economistas que essas exonerações fiscais não deveriam ter sido concedidas. Então, parece que está uma unanimidade. E agora, pasmem, ninguém está chamando economistas para falar dessa questão da desoneração fiscal. Estão chamando até algumas centrais sindicais, obviamente não a CUT, mas outras centrais sindicais, estão chamando alguns sindicatos patronais para falar sobre essa questão, mas os economistas que foram tão ouvidos aí durante 2012, 2013 para dar os seus pitacos em relação a isso e ser contra aquela medida naquele momento, parece que agora eles não estão. E por que você tem tudo isso acontecendo? Porque você tem então que o setor jornalístico, ele é um dos grandes beneficiados dessa questão. Então, até um texto interessante aí que a gente coloca dentro dessa nossa matéria aí, se eu não me engano é do Pedro Menezes, é uma série de tweets interessantes que a gente tem dentro dessa matéria e mostra, né, que eles são grandes beneficiários, então eles não conseguiriam criticar isso de uma forma isenta, porque eles têm grandes interesses econômicos e sociais em relação a essa medida. Então, seria um ato, assim, pelas regras jornalísticas éticas, seria até uma matéria que eles não deveriam estar dando tanta opinião, estar dando tanto pitaco aí, até porque eles são uma parte interessada muito grande em relação a tudo isso. Mas a gente consegue entender agora como, do nada, medidas que são consideradas mais heterodoxas, medidas que são consideradas mais arriscadas fiscalmente começam a ganhar adesão. Então, a gente vê que até quando uma coisa que é muito difícil, que são economistas de todos os lados concordarem, até quando quase que uma unanimidade entre todos os economistas começa a fazer parte aí dessa situação, aí a nossa opinião acaba não valendo mais. É uma coisa bem interessante em relação a tudo isso, gente. Vamos falar agora, então, das negociações salariais, porque as negociações salariais saíram aí nos dados na última sexta-feira. A gente tem que 82,1% das negociações salariais resultaram em ganhos reais acima da inflação. Se utiliza o INPC porque ele é um dado mais ligado à inflação de pessoas com renda mais baixa,
Mas a gente tem inclusive aqui um gráfico para mostrar para vocês em relação das negociações salariais, né? A gente tem aqui já o quanto que você tem então de aumento em relação ao ano e quanto a gente teve de aumento mensal aqui nesse gráfico que a gente preparou aqui para vocês, que uma hora ele deve aparecer aqui dentro do nosso monitor. Mas o que a gente está vendo é o quê? Que existe uma parcela muito pequena de pessoas que estão recebendo reajuste abaixo da inflação medida pelo INPC. Esse baixo reajuste que a gente tem agora nesse momento, abaixo do INPC, ele tem alguns motivos. Primeiro que o desemprego está melhor, o desemprego está mais baixo, isso melhora as condições de negociação, porque não tem tanto, que nem o velho Marx falava, né, exércitos de reserva, não tem tanta massa de desempregados aí para você conseguir fazer a substituição de uma forma tão fácil. Então, o poder de barganha dos trabalhadores acaba melhorando. Então, quando você vai realizar uma negociação salarial, isso aí acaba sendo mais fácil você conseguir aumentos acima, né? E a gente tem aqui que a gente tem no ano que a gente já está quase em 80% de todas as negociações salariais ocorrendo acima da inflação. Somente nesse mês a gente teve 82,1% das negociações ocorrendo. Isso eram dados que a gente via durante o segundo governo Lula, né? Porque o melhor momento que a gente teve de negociações salariais foi durante o governo Dilma, em que quase 100% das negociações salariais eram dadas acima da inflação. Então foi um volume muito expressivo, muito grande em relação a tudo isso. Mas a gente tem que durante o governo Lula a média era justamente essa, acima de 80%, 82%. Então a gente está com dados semelhantes ao do segundo governo Lula. E é resultado justamente de baixa taxa de desemprego, inflação baixa também, porque o valor do reajuste a ser dado ao trabalhador também reduz, o que acaba facilitando com que as empresas aceitem aquele reajuste acima da inflação, que você imagina, uma coisa é você dar um reajuste de 12% do salário quando a inflação está 10%, mas um reajuste de 6% do salário quando a inflação está 5%, é mais tranquilo, é mais viável para o empresário na hora de realizar isso. Então, esses são os dados aí que a gente estava vendo. Ó. A gente tem que 82,1% das pessoas que realizaram negociações salariais no mês de outubro, você teve que elas conseguiram reajuste acima da inflação. Então, é um dado muito interessante. Se a gente pegar no ano, são 78,3%, ou seja, quase 80% realmente das negociações salariais que ocorreram até essa data, você tem esses reajustes, né, acima da inflação. Igual à inflação, ou seja, que pelo menos manteve o mesmo nível, ou seja, não teve perda salarial, você tem que nesse mês são 4,5% e no ano 5,4%, ou seja, quase 85% no ano das pessoas que estão trabalhando tiveram reajustes, pelo menos que mantiveram seu salário. Se a gente for pegar alguns anos, inclusive, a gente vai ver que a situação estava um pouco mais complicada, porque você tinha que os reajustes acima da inflação chegavam em torno de 30%, 40%, e você tinha quase 25%, 30%, até às vezes mais pessoas, né? A porcentagem de pessoas que tinham reajustes abaixo da inflação nesse momento. Então, esse aqui é uma das melhores características do governo Lula 3 até o momento, que a gente tem as negociações salariais ocorrendo de forma repetidamente acima da inflação, ou seja, ganho real para os trabalhadores. Isso aí deve ajudar, pelo menos no médio prazo, a você ter uma economia mais dinâmica. A gente sabe que a gente está precisando de um maior dinamismo, né? Em relação ao comércio, aos serviços, as pessoas não estão consumindo da maneira que se imaginava, mesmo com esse aumento de renda. Isso muito é devido a uma queda de percepção, ou seja, uma desconfiança sobre o futuro econômico brasileiro. Até a gente viu aquela pesquisa, as pessoas estão com medo do risco fiscal, né? As pessoas nem entendem direito, né, o que é na situação fiscal brasileira, mas elas têm medo disso. Então é isso que está acontecendo. Então você tem então que as pessoas estão aumentando a sua renda e em breve isso deve começar a ter algum efeito aí na economia brasileira. Pausa para hidratação rapidinho, gente, perdão.
Mas faz parte do programa ao vivo, você tem que fazer esses improvisos mesmo, né? Então, não tem jeito. E vamos falar então agora da questão da construção civil, que saíram hoje dois dados muito importantes, que é que o preço da construção civil subiu 0,10% em novembro. Existe uma alta já de 3% em relação ao preço da construção civil nesse momento, nesse ano. E você também teve dados da confiança da construção civil que está meio que estagnada. A gente está vendo que existe até uma bela de uma construção, especulação imobiliária aqui no caso brasileiro, né? Mas o que a gente tem de fato é que a construção civil, que começou bem acelerada esse ano, né? Ainda está no índice bem alto, né? Levando-se bem alto, num índice bem acelerado, a gente já tem que ele começa a mostrar problemas. Então, aquela euforia do começo lá parece que está dando uma diminuída. Então, esse é um índice muito importante porque ele é um dos motores industriais mais importantes da economia brasileira. Uma construção civil ele tem uma capacidade de empregabilidade muito elevada. Então, a gente vê que se a construção civil está desconfiada, ela não vai realizar novos investimentos, ela vai manter mais ou menos o que ela tem nesse momento. Então, esse índice aí da construção civil é mais um problema. A gente está falando toda hora em relação aos problemas que a gente vem enfrentando em relação à confiança das pessoas na economia. A construção civil subir tão pouco no mês de novembro mostra que realmente existe essa certa desconfiança em todos os setores, então é uma coisa que a gente precisa mudar. Não sei como que pode se mudar isso, aí o pessoal da comunicação mostra, porque os dados econômicos mostram uma economia brasileira bem constante, bem consolidada nesse momento, mas a percepção geral parece que não é dessa magnitude. Vamos então agora aqui, para a gente fechar o nosso programa, vamos aqui para o nosso giro de mercado, gente. Vamos ver o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro aqui nesse momento. A gente tem que o Ibovespa abrindo muito tímido, uma alta só de 0,01%. A gente vê, inclusive, o relatório Focus também foi muito tímido. A gente tem, então, que as bolsas estão esperando muito os resultados lá da economia norte-americana, as falas do Jeremy Powell, tanto que você vê aqui que o S&P 500 está também quase que numa estabilidade muito grande, né? Então, uma queda de só 0,03%. A gente tem, então, que ele tá bem, os mercados estão bem agoniados, eles estão bem cautelosos, né, vamos dizer assim, em relação ao que pode acontecer aí nos próximos dias. Então, esse é o momento, você vai ter, então, uma certa apreensão até que os dados sejam divulgados. Aqui no Brasil, você vai ter momentos assim, na terça-feira e na sexta-feira. E, óbvio, o Brasil também segue a tendência mundial. Então, o que aconteceu hoje à tarde aí com a economia norte-americana deve acabar refletindo tanto no caso do Ibovespa, também como no caso da Ásia, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, que o Nikkei 225 e o Xangai Composto tiveram queda, né? Ou seja, fruto de apreensões com os casos norte-americanos, aí, saber o que pode acontecer com a taxa de juros da economia lá. Então, a gente tem essa pequena preocupação naquele momento lá. E também em relação aos dados decepcionantes que você teve da economia chinesa. Eles esperavam um crescimento maior, principalmente do setor industrial, e não está acontecendo isso aí nesse momento. A gente tem aí que o dólar está operando em leve baixa, né? De 0,17% nesse momento. Está chegando a 4,89, caiu um pouquinho mais só porque eu falei, né? Está operando em 4,88, 4,89 nesse momento. Fechou a semana passada em 4,9. Então também numa bela estabilidade. O DXY também muito estável, 0,01%. E o petróleo Brent também ainda numa situação muito estável de 0,02% de queda apenas, sendo negociado a 80,1 centavo aí, o barril de petróleo. Então o que a gente está tendo aí é uma bela de uma estabilidade, os mercados muito apreensivos, esperando ainda os movimentos que devem acontecer essa tarde nos Estados Unidos. Então, essa aí é uma visão geral do que está acontecendo no mercado. Então, gente, vamos começar as despedidas aí, mas sem antes falar do que ainda vai acontecer no ICL hoje, né? Porque a partir das 5 horas da tarde a gente já tem o rolê ICL
com o William DeLuca. Então, essa pessoa que fica fazendo bullying comigo todo o programa aí, hoje eu espero que talvez ele tenha conseguido algumas frases aí minhas aí para colocar aí nas aspas dele, mas sempre vejam aí, a partir das 5 horas da tarde, o Rolê série com o William DeLuca. Logo após, às 6 horas, a gente tem o iSérie Notícias segunda edição, com o Chico Sá e o Chico Pinheiro, além da nossa querida Gabi Varela. 7h30 da noite, a gente tem o Sinapse ICL com a Robertinha Garcia e o César Caleron. Então, das 5 horas da tarde até as 8h30 da noite, vocês têm uma ótima programação. E amanhã eu estou de volta, acredito que Débora também, a gente já começa com o Ler o Demônio no Desperta, logo depois o ICL Notícias com o William DeLuca, Rodrigo Viana, Vivian Mesquita e o Eduardo Moreira, e depois a gente tem logo depois o Em Detalhes com a Gabi Varela. Não vem, a Vivian não vem, então Vivian está na Argentina, é verdade, vi as fotos dela, esqueci aí disso, mas a Vivian não vem, mas William DeLuca, Eduardo Moreira e Rodrigo Viana seguram bem. Então logo depois a gente tem o Em Detalhes com a Gabi Varela e a gente fecha com o nosso ICL Mercado e Investimento a partir das 11 horas da manhã, gente. Então um grande abraço e até a próxima. Turma, a nossa aula com Abdul Rahman Mohammed, Malcolm X, o homem e a mensagem, foi uma aula absolutamente indescritível. Só assistindo para entender o quão atual é a história de Malcolm X em relação aos problemas que a gente vive hoje, em 2023. Os problemas de racismo, os problemas de opressão, os problemas que sufocam boa parte da população do planeta. Muita gente pediu para a gente liberar o replay da aula, ou porque assistiu e quer assistir de novo, ou porque por algum motivo perdeu e está ouvindo falar quão incrível foi a aula. A boa notícia é que a gente liberou o replay. A notícia ruim é que está acabando o prazo para você poder assistir. Clica agora então no link que vai estar junto com esse vídeo para você poder assistir esse replay e entender do que eu estou falando. Malcolm X, o homem e a mensagem. Uma aula histórica que você não pode deixar de assistir. Vamos lá!